Pois é, eu estava refazendo uma pesquisa aqui. Reestudando é sempre bom a gente reler, reestudar alguma coisa. A gente sempre esquece alguma coisa e acaba vendo algum ponto que não percebeu. Igual livros, às vezes a gente lê sobre alguma coisa, algum assunto, ou lê alguma história, e quando você lê de novo, você vê alguns pontos que tinham passado batido. Mas eu gostaria de comentar aqui, até mesmo para muitos aí religiosos do Brasil que gostam de dizer que a gente pega muito no pé do cristianismo. É uma coisa lógica porque é a maioria aqui no Brasil e a gente foi doutrinado, né, ou tentaram doutrinar a gente nessa religião que é o cristianismo. Mas eu vou pegar para exemplo aqui outra absurda para demonstrar a capacidade criativa do ser humano. Claro que não é um ponto negativo. A capacidade criativa é muito até interessante porque nos deu tudo que temos hoje, né? Em questão de, principalmente de entretenimento, filmes, livros, games, tudo mais. É questão de criatividade e imaginação. Mas a gente pode pegar, por exemplo, as religiões como exemplo de má utilização dessa criatividade. E o exemplo que eu vou utilizar aqui da religião é justamente a religião asteca. Eu não vou, como eu disse, eu não tenho tempo para fazer aquela edição bonitona, mas como é para refletir, pensar sobre isso, quem tiver maior interesse vai achar facilmente na internet, vídeos, e no próprio Wikipedia mesmo tem uma explicação básica. Então eu vou passar um básico aqui por cima sobre essa religião. E a questão de a criatividade do ser humano e como ela pode ser prejudicial se não se utilizar critérios de julgamento, não ter critérios de avaliação, você pegar e sair acreditando em qualquer coisa. Claro que naquela época o pessoal era muito mais selvagem, não tinha tecnologia e entretenimento como hoje. Mas se você for olhar, não muda muito, não é mesmo? A gente tem aí o Islã, que eles acham sagrado aí, não sei o quê, e muita gente até defende, fala que não pode falar, aquele velho papo de que religião não se discute. E ela ainda é meio blindada, ainda dependendo do que você comenta em algum lugar, eles te bloqueiam, que você está falando de religião, não pode criticar, e te bloqueia. Ainda hoje temos isso ainda, né? Ficar te privando de falar alguma coisa. A velha censura disfarçada. Mas o Islã, por exemplo, a gente vê aí que é uma religião totalmente horrível, né? Tosca. Promete vaginas depois da morte. Você vai morrer, você vai ganhar tantas vaginas lá. Uma religião, como diz o Bill Maher, né? É a religião mais baixa que a gente já viu, né? Prometer vaginas após a morte. E para a mulher não tem nada, né? Não há promessa nenhuma para as mulheres. E até outro comentário que ele tinha feito lá, né? Os caras tiram a ideia da bunda. O Bill Maher é um comediante estadunidense, tem um talk show lá. E ele disse, né? Os caras pegam a ideia. Ele falou isso na frente de um pastor, inclusive, eu morri de rir. Ele perguntou, pastor, como é que você tira uma ideia da bunda e sai acreditando assim? É uma ideia realmente tirada, parece que do tecido corrugado circular entre as nádegas mesmo, porque é incrível o que as pessoas inventam, conseguem acreditar. Então aqui eu vou passar por cima um pouco assim, por alto, a religião asteca. Quem quiser pesquisar também tem um livro muito bacana que faz um resumo breve explicando cada religião. O nome do livro é As Religiões. O livro das religiões tem na livraria leitura aí, é fácil de achar. Ele dá um amplo de várias religiões, não tem todas, mas uma grande quantidade de religiões tem nesse livro. Explica no que elas acreditam, seus mitos de criação, etc. E essa asteca foi uma muito impressionante. Eu estava revendo algumas delas agora. E o nome dos personagens lá, dos deuses, o principal é o Quetzalcoatl, né? Ou Quetzalcoatl, ou sei lá, Quetzalcoatl lá. Os nomes são bem complicadinhos, quem quiser dar uma olhada lá. Mas olha só a história, o mito de criação que esses caras inventou, a capacidade criativa do ser humano.
A historinha conta lá que não existia o mundo como existe hoje, não existia o mar, céu, sei lá, não me perguntem como, porque a imaginação do povo é tudo doida, né? Não tem o antes, não explica de onde veio nem nada, né? A história já começa na metade do negócio. E existiam lá, aí para criar o mundo que existe hoje, tinha Quetzalcoatl, o Tec, sei lá dos que lá, e os outros deuses lá, e eram dois irmãos lá. E do nada esses malacos para fazer a humanidade, fazer o mundo, gostar da ideia, fazer o mundo. Aí foi lá matar um monstro gigante lá no mar. Olha só, os caras vão fazer o céu, vão fazer as coisas, mas ele não tá no mar, ele não tá na terra. Onde é que os caras estão, gente? Sei lá, no limbo, sei lá. Tem que pesquisar mais para saber de onde é que saem essas histórias. Mas não deve ter explicação, né? Sai da imaginação dos doidos lá. Dessa época azteca lá, os caras malucos. Mas aí eles inventam essa história toda aí. O negócio não é, só dando adentro aqui, não é nem inventar a história, curtir a história. Quando você vai no cinema, você sabe que é ficção. Você se diverte com aquela história ali porque é ficção. Mas eu tô falando de coisas que pessoas adultas levavam a sério. E matavam e matam até hoje por causa disso. Mas vamos seguindo aqui. Então eles criam lá, aí eles decidem lá, e esses dois irmãos vão lá matar a fera. Para criar o mundo tem que matar o tal da fera lá do monstro. Aí eles vão lá, olha só como já começa tudo estranho, né? Vai gostar de sangue e de sacrifício, né? O cara vai lá, corta o pé dele, amputa o pé dele para atrair o monstro e joga dentro do mar. Olha as ideias, cortar o pé, velho. Você vai amputar seu pé para chamar o... Olha as ideias. Como é que é? Nossa, eu fico... É incrível como é que esses caras... De onde é que o cara tira essas coisas, né? Cortar o pé. Parece que eles não valorizavam muito a vida, né? Os cara matavam, se morresse estava tudo beleza, a vida que segue, a vida não vale nada, não tá nem aí. Mas aí o cara vai lá, corta o membro dele, aí o monstro vem, atraído pelo sangue, aquela coisa toda, aí luta, mata, trenca, todo, matou o bicho. Aí cada parte, esse é um resumo, tem lá no YouTube, aí, na internet, você acha se quiser ir aprofundar um pouco mais. Aí cada parte do bicho vira uma coisa, sei lá o que e tal. Aí vai construir o mundo. Aí Quetzalcoatl, que é o tipo Zeus lá, fica feliz, não sei o que e tal. Tá. Aí depois vai criar o ser humano. Aí o cara fica, legal, ser humano, não sei o que, aquela coisa toda. E esses deuses aí, ele não é igual o deus cristão, né? Um deus que comete uma pancada de erro lá, assumidamente. Igual na história deles, o homem foi feito do milho. Mas antes disso ele cometeu um monte de erro lá. Fez uns homens de barra. Aí os homens de barra tava caindo à toa lá e virou montanha. As ideias. Aí fez um outro lá, só que deu errado, porque eles eram muito rápidos. Aí transformou eles em peixe. Aí pegou um milho lá, e o homem fez o homem perfeito, do milho. Só que o homem perfeito não queria adorar os deuses lá. Aí virou macaco. Olha a explicação dos caras para macaco. Um ser lá, Quetzalcoatl, sei lá das quantas, pega um milho e faz um ser humano perfeito, que perfeito é ruim. Que não quer adorar eles, aí eles pegam e transformam esse humano perfeito em macaco. Olha as ideias. De onde que sai essa criatividade desse povo? Mas vamos seguindo. Aí disso eles tentam novamente com barro, não sei o que, aí dá tudo errado lá, dá umas cagadas lá, erra de novo. Aí quando tá quase desistindo, vai lá, pega outros milho de novo, tenta com milho de novo. Aí faz o ser humano. Aí nós viemos no milho. Nós somos milheiro, hein? Por isso que a gente come milho sei lá o que. Aí dá uma pancada de explicação esdrúxula lá. Tudo bem, aí a gente veio do milho. Aí, se seguindo a história, os dois irmãos lá começam a tretar lá, que um irmão é melhor que o outro, que o irmão matou o bicho lá e ganhou as glórias de ter matado o bicho. Aí ele ficou bravo porque tinha cortado o pé dele, não ganhou a fama que queria, mesmo cortando o pé, e não sei o que, não sei o que. Aí depois eles brigam lá porque um deus queria sacrifício humano, o outro não queria. Na verdade você já percebe que é traço humano, né? Os doidos lá, alguém um pouco mais sensato, inventou que um dos irmãos não gosta de sacrifício. E o outro maluco pior lá inventou que gosta de sacrifício. A gente vê até essas maluquices até no desenho do... Se não me engano, tem uma vaca doida lá, gente. Me deu branco no desenho agora.
Esqueci o nome do desenho agora, mas tem um leão doido lá e tem um guaxinim doido. É aquele, tem até o guaxinim maluco lá, o macaco maluco lá que fica dançando lá. Tudo dele é fazer sacrifício pra montanha, fazer sacrifício, não sei o que. Pegou a girafa lá e ia matar a girafa lá, sacrificar a girafa pra montanha. Tudo do bicho lá, o maluco lá, mata fazer sacrifício. O bicho é todo maluco. E parece, eu acho que deve ser até baseado nesses astecas doidos aí, porque tudo deles era sacrifício. E parece que esse personagem é baseado nele, porque é bem semelhante às maluquices. Tudo é sacrifício pra Deus, vulcão, um Deus sei lá o que, e quer matar os outros. Mas tem até os pinguim malucos lá, gente, esqueci mesmo o nome do desenho agora. Mas se seguindo a história aí, eles brigam, aí um embebeda lá com mulherada, não sei o que, tem história de embebedar lá e não sei mais o que. Aí vai seguindo a história maluca lá. Aí o pior nessa situação toda não é nem essa historinha fantabulosa e criada naquela época, né? Os caras criou uma história totalmente maluca, o que não difere muito das outras, né? Judeu voador, dragão, burro falante, né? Os religiosos olham mais, põem defeito no outro, né? Olhar pro próprio umbigo não olha não. Se for olhar essa história ridícula aí, vão morrer de rir. Mas burro falante pode. Um deus que engravida de pombo, essas coisas todas. Inclusive esses caras têm tara pro pássaro, né, cara? Uma é engravidada por cisne, o outro é por pombo. Esse povo grego, romano aí tem uma tara pro passarinho. Mas vamos lá. O pior dessa religião aí, depois desses contozinhos fantabulosos tudo aí, o pior mesmo chega nos sacrifícios, né? Minha nossa, cada sacrifício brutal. Claro que não difere muito, igual eu tô falando também de hoje em dia, esses malucos desses islâmicos, né? Explode, mata todo mundo aí, imagina a sangueira, né? E o Deus judaico-cristão também mandando cortar a barriga de grávida. Imagina a quantidade de sangue saindo, cortar o feto na espada e por aí vai. Sempre bem sangrentas religiões. Mas essa asteca, os caras, igual tem um ritual lá que conta lá que o cara que era escolhido por ritual de sacrifício, eles se sentiam honrados, né? Olha como é que a religião faz uma lavagem cerebral pesada. O cara se sentia honrado de ser sacrificado por tal Deus. Porque o Deus deu o sangue, aí você tem que devolver o sangue pro Deus, porque o Deus deu o sangue dele para fazer a gente está só devolvendo o sangue para Deus. Se for olhar nesse ponto aí, é melhor pagar dízimo, né, velho? Pelo menos não tem que morrer. Tudo tem que devolver para Deus, esse povo tudo quer devolver para Deus. Você imagina, aí tem que devolver sangue, tem que se matar lá. Pelo menos as igrejas daqui só tá pegando o dinheiro dos bocó, né? Mas tudo bem. Mas aí esse jovem aí escolhido, ele ficava com 4 mulheres lá para aproveitar, né, bastante, as 4 mulheres. Aí no tal, não sei quantos meses lá, eu não me lembro bem, depois vocês podem pesquisar aí, não sei se era 4 meses, 2 meses, sei lá. Tinha um tempo lá para ele curtir a vida até ser sacrificado. Depois ele subia lá as escadarias dos templos lá, dos templos maia lá, dos templos asteca lá, aqueles templos doidos lá, dos astecas, e ia quebrando as flautinhas lá que tinha feito, sei lá, tinha uns negócios de flauta lá, tem uns trem muito doido lá, que eu não vou me lembrar certinho aqui agora, como eu gravo, não faço escrito antes nem nada. Mas Madagascar é o nome do desenho, lembrei que agora, Madagascar tem uns doidos lá que ficam querendo fazer sacrifício lá, né, aquele birutão lá, o macaco doido dançante lá. Mas vamos lá, aí o jovem sobe lá, tal, chegando lá em cima, os sacerdotes malucos seguram o cara lá. Cada um segura, 4 caras segura os braços, mão do cara, um pega uma faca bem rústica lá, abre o peito do cara, tira o coração e oferece pro Deus. Gente, de onde que os caras tiram essas ideias malucas? Eu fico pensando aqui, como é que o cara imagina um trem desse que tem que matar, que tem que sacrificar. Que mania é essa de sacrifício que essas religiões arrumam, gente? Esse povo das cavernas, esses biruta, de onde é que tira essa ideia que tem que matar, gente? Tem que sacrificar, fazer sacrifício, mas que birutice. E eu só acho que, não sei nem se é do ser humano, né? Assim, ser adorado, né? Ser o rei, o todo-poderoso. Tudo bem que o ser humano quer poder, né? Ganancioso e tudo mais.
Mas sacrifício? Você vai querer que a pessoa se mata por você? Tipo, se mate por você? Você quer que a pessoa se... sei lá, né? Cada coisa que passa na cabeça desse povo. Mas é brincadeira, né? Olha o que a religião faz, a lavagem cerebral que faz e a capacidade de criação quando se mistura a capacidade criativa do ser humano com religião. Olha o que dá. Em certos livros e escritos, demonstrava que eles enchiam piscinas dos templos de sangue e sempre matavam pelo menos um sacrifício por dia, pelo menos. Olha a quantidade de pessoas. Teve um arqueólogo aí que achou não sei quantos mil, 250 mil, 270 mil, uma variável mais ou menos dessa de 200 mil, com certeza deve ter sido mais. Mas quando tinham a inauguração dos tais templos, eles enchiam piscinas e piscinas do templo de sangue humano. Dá pra você imaginar uma coisa dessa? Tem filme que mostrou alguma coisa dessa? Eu não sei, deve ter algum filme antigo que talvez tenha mostrado isso. Mas você imagina uma piscina de sangue humano, de sacrifício. E os caras acham legal, parecendo o Império Romano, né? Ia lá no Coliseu morrer lá como gladiador com a promessa furada de paraíso cristão. Mas olha só o que os caras acreditavam, como a criatividade do povo pode criar coisas bizarras, doidas, de ficar matando um ao outro, sacrifício humano e não sei o que. Olha só como a religião é perigosa, misturada à nossa criatividade. Os astecas são completamente malucos. E ainda tem essas ideias aí de outras religiões, né, de sacrificar a virgem, matar a virgem, não sei o que. É completamente animal, sem lógica. Os caras... E se trazendo pro tempo de hoje, os religiosos cristãos e de outras religiões podem dizer, né, nossa, que absurdo, e zoar, e fazer piadinha. Mas vamos analisar. Alguém aí lembra de Jefté? Se não me engano é Jefté mesmo. O Deus judaico cristão também aceitava sacrifício. Ele aceitou o sacrifício dessa mulher, dessa menina aí. Dá pra acreditar? Tá lá na sua Bíblia. E o religioso finge que não é coelho quando a gente fala nisso, o cristão, né? Quando a gente fala dessas coisas, finge que não é coelho, começa a embromar, fazer os velhos contorcionismos para tirar o corpo fora. Mas o Deus judaico cristão não é tão diferente. Olha só, aceitando sacrifício humano. É mole uma coisa dessa? E tem mais. Imagina só, eu já tinha falado aqui, imagine os templos de sacrifício, até mesmo de animais. Esse Deus maluco aí, cristão, que gosta de cheiro de carne queimada. Imagina esses templos naquela época, sem higiene, sem condições de saúde nenhuma. Um açougue hoje, quando você vai no açougue, já dependendo do açougue, já fica aquele cheiro ruim pra caramba de carne podre, carne estragada, principalmente frango estraga muito fácil. Agora você imagina esses altares naquela época, não tinha higiene, não tinha detergente, não tinha um batuta. Minha mãe usava muito desinfetante batuta, não tinha nenhum batuta para passar um pincel, não tinha nada, gente. Imagina essa época, não tinha nenhum batutinha, nenhum pincel, não tinha nada. E os caras lá matando, espalhando sangue. Imagina sangue queimado, pelo queimado, pena queimada. Nossa, o cheiro deveria ser horrível. Carne, vísceras espalhadas para tudo. Imagina esses altares. Tenta imaginar. Você que é religioso, acredita nessa baboseira aí, usa sua capacidade de imaginação para imaginar esses altares. E desses astecas também. Imagina a sangreira. Imagina o cara lá, você tá abrindo, o cara mata o cara com uma faca lá, abrindo, tirando os órgãos dos caras para oferecer pro tal Deus. Olha só a capacidade desse cara. E os cristãos criticam muito, né? Fala assim, não, que para tentar defender a igreja católica, que a igreja católica veio cá e fez. Mas olha só, vocês não estão muito diferentes deles não, né? Apesar dos caras ser completamente loucos, há várias histórias na Bíblia que fazem a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, não é idêntico, mas as ideias são semelhantes. É tudo sacrifício humano, sacrifício não sei o quê. E o Deus Javé também já aceitou esse sacrifício humano, sacrifício de animal. Pra que matar os bichinhos? O que os bichinhos têm a ver com o erro da gente? Tadinho dos bichinhos. Parece que esse Deus Javé odeia bicho. Ele odeia bicho e mulher, né? É boiola, odeia bicho e odeia mulher. Então é incrível. Quando você vai
fazer uma análise mais crítica, olha só que absurdo. E a gente está em pleno século XXI e tem pessoas que acreditam nessas coisas aí. Eu ouvi falar, não tenho certeza, mas eu ouvi comentários aí de que alguns famosos aí seguem essas astecas aí, né? Claro que não faz sacrifício humano, mas tem umas crencinhas misturadas aí, que eles misturam, né? Misturam religião, misturam a crença, pegam um pedaço, aí eles falam que é Frankenstein. O próprio cristianismo é um Frankenstein, né? Frankenstein. Eles fazem uns retalhos, fazem aquela mantra de retalho, cheia de religião. O cristianismo é nessa faixa aí, eles fazem umas misturebas, para não fazer tudo que fazia antes, né? Igual o próprio cristão, ele não apedreja mulher. Eu vejo que as piadinhas ali a gente morre de rir, né? Porque tem que pegar quem não casou virgem, levar pra praça e apedrejar. Aí os caras ficam zoando que ia faltar pedra no bairro dele. Eu tô risada demais. E tem aquelas outros trechos da Bíblia horrível lá, até salmos, né, que o pessoal adora citar, os religiosos adoram ficar citando salmos cristãos. Olha que salmos, que lindo. Mas tem umas partes lá que tem que jogar os filhos nas pedras, arrebentar o filho nas pedras. Se seu filho te obedecer, eu acho que é Levítico, tem um monte dessa aí, que se o filho te obedecer tem que ir lá e matar. Tudo é matar. Esse Velho Testamento, esse Deus do Velho Testamento era completamente louco também. Tudo era matar, passar no fio da espada e não sei o que. Então, dê uma olhada para você ver como essa religião asteca era completamente louca e insana. Os caras enchiam piscina de sangue humano, você imagina isso? Piscina de sangue. Sangue humano, o sangue quando ele coagula, eu já vi sangue humano, não senti cheiro não, mas eu já vi muito sangue de animal, por exemplo, galinha, né? Minha avó tinha mania de matar umas galinhas lá. O sangue, quando ele começa a apodrecer, dá um cheiro de carniça violento. Agora imagina o ser humano, uma piscina de sangue humano, imagina. Devia atrair até inseto. Nossa, deveria ser uma cena horrível. Tenta imaginar aí pra você ver como deveria ser uma cena horrível. E esses daí do cristão também, esses altares de cristão aí, deveria ser uma coisa horrível o negócio. E com certeza deveria virar foco de infecção, bactéria. Como eu disse, não tinha nem um negócio para limpar, não tinha nem parada de higiene. Jesus falava que nem precisava lavar a mão para comer. Então imagina esse tempo aí todo arrebentado. Tem um livro que conta a história colonial do Brasil, por exemplo. Eu não me lembro o nome, a capa do livro era Brasil... não me lembro bem, a vida sexual do Brasil em 1800, 1700, 1500, um negócio assim. Que conta essa história do Brasil colonial com detalhes, os quartos tudo mofado, fezes pela rua, uma cena horrível, descreve uma cena horrível, falta de higiene, falta de sanitário, de questões sanitárias, mijo e cocô pra todo quanto é lado, por isso as portas das janelas das casas ficavam tudo fechadas, e ficando fechada ficava tudo mofado, nossa, era tudo horrível. É um caos na vigilância sanitária, não tinha, né? Vigilância sanitária, não tinha banheiro, não tinha nada, você pode imaginar como é que era. E nessa época aí, nesses templos aí, deveria ser coisa horrível. Tanto que eles, na própria Bíblia diz, né, que eles queimavam incenso lá, queimavam, sei lá o que, mirra e uns troços lá, deve ser justamente para abafar o fedozão, né, de carne podre. Mas é feio o negócio, é feio. Eu passei bem rápido aqui por cima, mas tem muitos detalhes que eu não disse aqui. Eu tô tentando fazer vídeos mais curtos, só para dar uma pincelada mesmo, acaba que eu falo demais. Mas depois dei uma revisada para vocês verem no mito de criação asteca e nos costumes deles. Os caras eram completamente malucos. Ficar fazendo sacrifício humano, não sei o quê. E cristãozinho não precisa ficar comemorando, cantando de melhorzão não, porque tá mais ou menos no caminho, viu? Os astecas eram um pouco mais matador lá, mais maluco, mas as outras religiões não tá atrás não. Igual os prometedores de vagina aí, que explodidor de pessoa inocente aí, não tá atrás não. Então é isso aí, vamos continuar tentando abrir a mente do povo aí, ver se o povo pensa, né?
que eu estou tentando fazer aqui é ver se o povo pensa, para e pensa, analisa, olha as outras religiões, pensa fora da bolha, sai dessa bolha aí, que tem gente que pensa que livro sagrado é só Bíblia, que a Bíblia caiu do céu, não sei o que, não, meu filho, saiu da gráfica, não tem nada que caiu do céu aí, tá toda mexida, toda alterada aí, tem texto que nem existe no original, tá enfiado nesse troço seu aí que você tem aí, esse troço aí, ó. Tem um monte de livro sagrado e um monte de religião aí, cheio de absurdo aí, ó. E as pessoas acreditavam que aquilo é real, esse tal de 4Z4 aí, acreditava que tinha que ser morto, que tinha que matar. Isso aí é que a religião faz com a pessoa, tira a capacidade crítica. É isso aí que dá, ó. Matança, sanguinolência, violência e um monte de gente morrendo à toa. É ignorância. Por isso que foi chamado de Era das Trevas. Então é isso aí, quem tiver interesse dá uma procurada na internet aí, tem muito material sobre os astecas, esse livro também é bacana, o livro das religiões. E os carinha maluca esses astecas, viu? É isso aí, vamos continuar nos estudos aqui. Seguindo ali o vídeo dos astecas, pode-se colocar aí a importância do conhecimento, a importância do conhecimento científico, a importância do conhecimento como o mundo natural funciona. Se você sabe como funciona o mundo natural, você não vai cair em qualquer conversa fiada. Eu costumo comparar como um carro. Se você tem um carro, você vai levar ele para a oficina, você não sabe absolutamente nada de motor, você está sujeito a ser enganado pelo mecânico. Ele vai te falar que tem que consertar qualquer coisa lá e vai te cobrar um valor que você nem sabe se é justo ou não. Você não sabe como é que o motor funciona. Então nós temos que ter um mínimo de conhecimento. O carro parou de funcionar devido a que, sei lá, queimou um fusível ou foi problema no motor, ele não quer ligar. Então você tem que ter um mínimo de noção para não ser enganado por mecânicos. Principalmente muitos hoje em dia, grande maioria, tudo picareta, né? Eu tenho um histórico aí de passar muita raiva com mecânicos, de estragar o carro meu, causaram danos sérios no motor, não trocando a correia dentada que eu mandei trocar, etc, etc, etc. Mas entra aí a importância desse pensamento científico, a importância do pensamento crítico, cético. Claro que há uma linha muito tênue entre ceticismo e negacionismo. As pessoas muitas vezes confundem. Então eu tenho que negar tudo. Não, você tem que avaliar a situação. Ceticismo e negacionismo são coisas diferentes. Você tem que conhecer o mundo natural. Por isso entra a importância do estudo, dos conhecimentos científicos, de você estudar leis da física, química, você saber no mínimo como funciona. Não precisa aprofundar, mas ao menos saber como funciona aquilo ali, para quando alguém te chegar com uma lorota, uma história idiota como essa de deuses que querem sangue, você falar, não, espera aí, judeus não voam, uma arca pequena dessa não cabe toda a população de animais da terra, e por aí vai. Então você vai ter um conhecimento prévio, na hora que alguém chegar com uma alegação absurda, você vai saber lidar com ela e vai conversar com o cara, falar, não, pera aí, essa alegação sua não condiz com a realidade, não condiz com as leis da física, não condiz com a história da humanidade, etc, etc, etc. O que acontece nesses casos, como os astecas e diversas religiões absurdas, é justamente isso. A pessoa, ela não estuda, não quer saber, aquilo ali foi plantado na cabeça dela e ela não tem mínima noção de como retrucar aquilo ou como agir nessas situações. E acaba aceitando qualquer coisa, é passado para trás. Aí a gente vê toda essa situação aí pela ignorância científica da população. Você percebe aí, se vê essa quantidade de picaretas e ficando rico às custas dos mais pobres e ignorantes, pastores ricos e por aí vai. Então, neste exemplo citado dos astecas, com aqueles sacrifícios humanos e crenças absurdas tiradas do nada, podemos perceber a importância do conhecimento científico, a importância do estudo, da divulgação científica, que infelizmente é muito pobre no país. A gente percebe que, por exemplo, até erros graves em alegações, por exemplo,
teorias da conspiração, por exemplo, que o homem não foi à Lua. Se você tem um mínimo de conhecimento de como a luz funciona, como os fótons viajam, você vai perceber erros graves ali de acusações. Que a sombra tinha aqui, eu acho que eu já até citei esse exemplo. Mas eles dizem, né, que a sombra, e eles insistem nisso ainda, que tinha 2 holofotes, que um holofote ilumina um e o holofote ilumina o outro. Aí depois acusa que tinha que ter fumaça debaixo dos jatos do foguete na hora de sair da Lua, sempre que lá não é terra para ter ar, para ficar remexendo. Aí eles comparam, põe um vídeo comparando um foguete na Terra com um foguete na Lua, ou seja, comparação mais esdrúxula, é diferente. E eles não utilizam o mesmo combustível aqui na Terra na Lua, o combustível é diferente. E diversos outros fatores que você, com o mínimo de conhecimento de ciência, você não vai cair nessas falácias. E essa questão dessas crenças religiosas é isso. O próprio Neil deGrasse Tyson e o Carl Sagan falam sobre essas questões. O Neil deGrasse Tyson fala que o conhecimento científico é a blindagem contra charlatões. E o Carl Sagan fala bem claro, né, que as pessoas que não conhecem nada de ciência e tecnologia, que não têm um estudo, não estudam, estão à mercê de qualquer religião, qualquer charlatão religioso ou político que aparecer. E, infelizmente é o que acontece no Brasil. A gente fica à mercê de qualquer charlatão que aparece. Promessas furadas e por aí vai. Então é esse pequeno adentro aqui, a questão dos astecas, com as crenças absurdas, e as religiões atuais também, com essas crenças mais absurdas ainda. Não existe pensamento crítico, a maioria, eu já devo ter dito isto, a maioria dos religiosos nem pensam, cristãos, eles não param para analisar a nossa vida, igual eu mesmo, eu tenho que ficar aqui, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para parar, para refletir, e o brasileiro é assim, ele vive no piloto automático. Fala uma coisa para ele, ele acredita. Inclusive, eu tenho até que falar sobre a imprensa, porque tá uma coisa trágica assim mesmo. Uma imprensa paga, uma imprensa grande, ela tem responsabilidade com as notícias dela, então ela tem que selecionar bem a notícia. Não que ela não seja influenciável, ela é feita de pessoas também. Mas tá uma crençaiada de zap aí, que um cara inventa qualquer coisa e joga no zap aí, a pessoa sai acreditando, espalhando como se fosse verdade absoluta, que tá horrível o negócio, tá terrível, aterrador as coisas. Como as pessoas encaram e aceitam qualquer coisa que joga nelas. O pensamento crítico tá quase zero. Então temos que nos blindar até isso. Sempre tomando cuidado para não ser negacionista e sim cético, procurar estudar se alguma coisa não bate com a realidade e se aprofundar nisso aí. É responsabilidade nossa também procurar informação e notícias corretas, não é só ficar esperando que tudo seja nos dados de mão beijada. Então é isso, vamos pro próximo que eu tenho que trabalhar. Vamos embora.